Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João, capítulo 3. E lembrando, o nome João no hebraico significa agraciado por Deus. E nós é que somos agraciados por Deus, que Ele enviou Cristo para nos salvar. Então eu vou ler com os irmãos o Evangelho de João, capítulo 3. Lembrando, o número 3 é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando você vai no Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, lá fala que Deus são 7 espíritos. Então, o Espírito Santo são 7. Aí você pega os 7 Espíritos de Deus, o corpo de Deus Pai que Moisés viu no monte, e o corpo de Cristo, 7 Espíritos, 2 corpos, 9. 9 que é a serpente, a sabedoria verdadeira no hebraico. Esse é Deus, esse é Cristo. Então, na verdade, o número 3 aqui é 9, que são os 7 Espíritos de Deus, que Jesus disse, eu e o Pai somos um, os 7 Espíritos é um só, porque é Deus. E o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo, 7 Espíritos, 2 corpos, 9. Então o 3 aqui na verdade são 9. E agora eu vou ler com os irmãos, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Versículo 14 significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo dá 3. Com o número 10 dá 13. O Pai, o Filho e o Espírito Santo enviou para nós os 10 mandamentos. Por isso que é 13. Pai, Filho e Espírito Santo 3, com os 10 mandamentos 13, enviando para nós 14. E olha o que diz aqui em João 3, versículo 14. Está escrito assim, Jesus Cristo falando. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui já é versículo 15. Versículo 15 diz assim, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O versículo 15, o que significa? O número 5 simboliza o cachorro, o fiel. Aqui está dizendo, o versículo 15 está dizendo que começa a dizer assim, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15, aqui está falando daquele que foi fiel aos 10 mandamentos. O número 5 significa fiel, que é Jesus, e o 10 significa os 10 mandamentos. Versículo 15 significa o fiel aos 10 mandamentos. Então começa a dizer assim no versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus é fiel e obedecê-lo terá vida eterna. Versículo 16 está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16, o que é o versículo 16? Versículo 16 são os 10 mandamentos. Os 7 Espíritos de Deus, que é o mandamento do sábado, com os outros 9 mandamentos, dá 16. Então, quando você fala os 7 Espíritos de Deus, os 7 Espíritos de Deus é Deus. E Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. O Espírito Santo, que são os 7 Espíritos, é um só. Eles se dividem só para fazer a obra, mas é um mesmo Espírito, com o poder de dividir em 7. Então, quando você divide o Espírito de Deus em 7, que é o mandamento do sábado, com os outros 9 mandamentos dá 16. E 16 é o número do leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Por isso que está escrito assim, João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.